Golden State Warriors 111-85 para cima do Minnesota Timberwolves, um resultado que eu sinceramente fiquei impressionado, não esperava tanta facilidade do Warriors, mas a verdade é que a reta final de jogo foi extremamente tranquila e o Warriors conquistou a vitória. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou comentar sobre essa vitória do Warriors sobre o Minnesota. No outro canal, a vitória do Toronto Raptors contra o OKC. Mais uma derrota do OKC, cara. Entrou em fase de oscilação. Anteriormente já tinha perdido pro Indiana Pacers e agora pro Raptors. O OKC começou a oscilar. Enfim, comentei sobre esse jogo no outro canal também, fica essa sugestão. Eu queria destacar, tô fazendo esse vídeo basicamente 4 da manhã. Então isso daí só mostra o meu esforço e o meu empenho para trazer esse vídeo. Então eu já peço que você se inscreva e ative o sininho para o YouTube sempre te mandar esses vídeos novos que eu trago. E também para você deixar uma curtida, deixar um like aí no vídeo. Beleza? Destacar aqui para quem gosta do Warriors, quem gosta do Stephen Curry, eu separei uma camisa personalizada do Stephen Curry e deixei o link aí nos comentários. Bom, bora começar olhando aqui o lado do Minnesota. Minnesota que foi mandante. Tiveram algumas polêmicas extra-quadra envolvendo esse jogo, né? Que teve adiamento aparentemente, né? Problemas políticos em Minneapolis, né? Que é a cidade do estado de Minnesota, né? Mas enfim, não vou falar de política não, vou falar sobre o jogo. O maior destaque do Minnesota foi o Anthony Edwards, ele que fez 32 pontos, além de 11 rebotes. Teve 13 de 20 nos arremessos, matando 4 bolas triplas. Grande jogo dele, aproveitamento muito bom também. Isso daqui beira o que? Os 60% basicamente. Grande jogo do Anthony Edwards, mais até que 60%. O Pato fez uma baita atuação, só que o restante do time não conseguiu corresponder. O Edwards fez mais do que o triplo, mais do que um terço, aliás, da pontuação do Minnesota. Depois, olhando apenas para os titulares primeiro, né? O DiVincenzo fez 22 pontos, além de 7 rebotes, matando 6 bolas triplas, também foi bem. Só que não deu nenhuma assistência, cara. Somados todos os titulares do Minnesota Timberwolves, deu 9 assistências, somando todos os titulares, né? Então é um número bem baixo. Enfim. Depois do DiVincenzo foi o Julius Randle, ele que fez apenas 11 pontos, pegou 5 rebotes e deu 6 assistências. 3 de 11 nos arremessos, jogo muito ruim pro Julius Randle. Esse é um dos principais motivos pro Minnesota ter perdido. Ele é um cara que era para a pontuação ser semelhante à do Anthony Edwards, e o Edwards fez mais do que 20 pontos em relação ao Julius Randle, né? Então uma discrepância muito grande. Depois o Gobert com 4 pontos, além de 5 rebotes. 4 pontos, beleza, o Gobert não é um grande finalizador, mas 5 rebotes é pouco por tudo que ele pode se impor. Fechando os titulares, aqui é uma grande decepção dentro do jogo. O McDaniels fez 3 pontos e 3 rebotes, tendo 1 de 8 nos arremessos. Péssimo jogo do McDaniels. Apenas 3 pontos, a média do McDaniels tem que ficar ali na casa dos 15 para ele corresponder ao que se espera, 10, 15 pontos, o cara fez 3. No geral, eu acho que as grandes decepções desse time titular do Minnesota é o McDaniels e o Julius Randle, os dois bem abaixo. Indo para os bancários agora. O Bones Hyland fez 5 pontos, o Behringer ficou zerado, o Dillingham 3 pontos e nenhuma assistência, ele é outro cara que poderia dar assistência, né? O Bones Hyland deu 3 assistências, algo que ele é importante nesse quesito também. O Miller, zerado. O Naz Reid, em 25 minutos, ficou zerado, mas pegou 10 rebotes, porém zerado, 0 de 4 nos arremessos. Ele que é sempre importantíssimo vindo do banco, fazendo 10, 15, 20 pontos. Ficar zerado é algo impactante. Então, de fato, se a gente olha, McDaniels, Julius Randle e Naz Reid, não dá nem 15 pontos direito, cara. Então é muito pouco para caras que são importantes para essa pontuação total do Minnesota. Não à toa fez só 85 pontos no jogo, né? Então assim, era pro McDaniels fazer uns 15 pontos, o Nazir de uns 15 pontos, o Julius Randle uns 20 pontos, mantendo o que se espera deles, né? E aí eu já estaria falando de 50 pontos, cara. Tudo bem, um pouquinho mais abaixo, outro um pouquinho mais acima, mas em torno dessas pontuações. E somados, os três não deu 15 pontos. Então,
de fato, a pontuação geral desses três muito abaixo, né? O Mike Conley, 2 pontos, mas apenas uma assistência também, ele que é importante nesse quesito. O Ingles, 3 pontos e o Clark, zerado. Somados todos os bancários, estou falando de 13 pontos e 7 assistências. Somados todo o time do Minnesota dá 16 assistências, cara. E aí a gente vai pro lado do Warriors, olhando aqui de imediato só os titulares, 22 assistências. Então a gente percebe que não foi fluido esse jogo do Minnesota, e esse vem sendo um problema. O Minnesota não tem um armador que tem o cacuete das assistências, porque o Mike Conley está indo para a reta final de carreira. O Dillingham não tem esse protagonismo. O Bones Hyland também não. O DiVincenzo é muito mais um chutador do que um assistente. O Anthony Edwards é um cara que é muito mais um pontuador do que um cara que distribui o jogo. Então não tem um cara, não tem um funcionamento no geral do time para dar as assistências. O maior assistente é o Julius Randle, né, com 6 assistências. E ele é um cara muito físico, não é necessariamente um cara criador de jogadas, né? Então é um Minnesota que sente falta de fato, ter um jogo mais fluido, ter mais assistências, fazer a bola girar de um lado para o outro. E não tem esse cara. Esse cara um tempo atrás era o Mike Conley. Só que ele tá quase aposentando, né? Então acho que algo e alguém, algum jogador que o Minnesota poderia buscar seria algum armador. Enfim, para ajudar o Anthony Edwards, porque o Edwards tá ali para pontuar, não tá ali para dar assistência. Indo pro lado do Warriors agora, o Stephen Curry em 27 minutos fez 26 pontos, além de dar 7 assistências. Enfim, bom jogo dele, sendo importante. Depois, o Moses Moody fez 19 pontos, além de 8 rebotes, matando 5 bolas triplas. Belo jogo dele. Bom jogo do Moses Moody. Depois o Podziemski fez 2 pontos, 5 rebotes, 6 assistências. Bom jogo também. O Al Horford com 10 pontos, além de 5 rebotes. E fechando os titulares, Draymond Green, 2 pontos, 5 rebotes e 5 assistências, com 1 de 5 nos arremessos. A finalização das jogadas ruim, mas ele contribuiu um pouquinho com rebotes e assistências. Vale destacar o Horford e o Podziemski como titulares, né? Sem o Jimmy Butler, o Podziemski assumiu titularidade. No último jogo, acho que o Gui Santos tinha começado, né, jogando. E agora foi o Al Horford, né? Então, é um time do Warriors, no geral, que você sabe que o Curry é protagonista, sabe que tendo o Jimmy Butler ele vai ser esse segundo cara, sabe que o Draymond Green tem uma importância nesse time ainda, mas que fora isso são diversos jogadores de rotação. E esse é um dos grandes méritos do Warriors. O Warriors tem muitos problemas, mas é um dos melhores bancos da liga, são sempre muitas opções. Tanto é que, eu vou passar individualmente por cada um, mas já contando, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bancários que pisaram em quadra, cara. E a maioria deles pontuou. Então são muitos jogadores que pisam em quadra, que pontuam, que agregam para esse time do Warriors. Assim como essa é uma grande força do Detroit Pistons, os bancários, é uma grande força do Golden State Warriors também. Enfim. Vamos lá olhar os bancários então, e aqui é uma grande diferença. Os bancários somados do Minnesota fizeram 13 pontos, os bancários do Warriors somados fizeram 42 pontos. Fora aquela diferença de assistências, só os titulares do Warriors deram mais assistências que o time inteiro do Minnesota somado. Então, um jogo muito mais fluido do Warriors no geral. Somados, os titulares com os bancários, eu tô falando de 31 assistências do Warriors. E o do Minnesota é 16, né? Então é praticamente o dobro de assistências do Warriors. Esse é um número muito impactante, né? Um jogo que naturalmente flui mais do Warriors, dentro dessa partida pelo menos. Mas no geral o Minnesota vem tendo média de assistências baixas, porque o Edwards não dá muita assistência, o Mike Conley vem cada vez jogando menos, o DiVincenzo, que poderia ser esse cara, é um cara que é muito mais um chutador do que um armador. E aí é o Julius Randle quem dá mais assistências. Só que o Randle é um cara que é muito mais físico do que criativo. Então, sente falta de um jogador assim e de o funcionamento do time ser mais natural do Minnesota, né? Enfim. Bancário do Warriors, o Buddy Hield fez 4 pontos, o Cryer 3 pontos, o Will Richard contribuiu com 10 pontos, o Gui Santos com 7 pontos, além de 6 rebotes, foi muito bem aqui. Kentin Post, 5 pontos, além de 4 rebotes.
Trayce Jackson-Davis fez 1 ponto. Gary Payton zerado. D'Anthony Melton 12 pontos, 3 rebotes e 4 assistências, mas ele teve 4 de 13 nos arremessos. Por mais que ele tenha sido o maior pontuador dos bancários, dessa vez o D'Anthony Melton não teve um aproveitamento de arremessos bons. Ele faz uma grande temporada, vem sendo uma grande opção de bancário do Warriors, mas dentro desse jogo, por mais que a pontuação tenha sido boa, o aproveitamento foi ruim. Né? 4 de 13 é ruim. Isso aqui dá o quê? Dá uns 30%? Por aí. E o Pat Spencer zerado, ele perdeu o protagonismo nesse time, né? Teve um momento que ele era um bancário bom desse time, substituindo o Curry em vários momentos, mas hoje não tá fazendo grandes coisas, jogou 3 minutos basicamente. Enfim, no geral é isso, vitória do Warriors, vitória tranquila, levou para o intervalo uma margem de 1 ponto e depois do intervalo, logo no terceiro quarto, foi avassalador, construiu uma margem muito grande e soube controlar ela na reta final, a ponto de vencer por 26 pontos. 26 pontos sobre o Minnesota e jogando fora de casa ainda. Uma vitória incrível do Warriors, eu não esperava tamanha facilidade. Até porque esse time do Minnesota não é ruim. O Edwards joga demais, o Julius Randle é muito bom, o Gobert pode se impor nos rebotes. O McDaniels é um cara que é bom, o Nashville é um grande bancário, o DiVincenzo é bom jogador. Mas não funcionou esse time do Minnesota no jogo de ontem. Principalmente o terceiro quarto, o Warriors ali resolveu a parada e com isso, vitória do Golden State Warriors. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!